Olá, caríssimos irmãos, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2020, hoje dia de Santa Águeda, e por isso, por ela ser mártir, a cor litúrgica será vermelha. Vamos dar início então à leitura da palavra fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículos 2, e vai para o versículo 9 ao 17. Naqueles dias disse o rei Davi a Joabe e aos chefes do seu exército que estavam com ele: Percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e fazei o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Mas, depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nestes termos: Vai dizer a Davi: Assim fala o Senhor. Dou-te a escolher 3 coisas. Escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhes estas palavras, dizendo: O que preferes? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrota diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: Estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: Basta, retira agora a tua mão. O anjo estava junto à eira de Areúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligiu o povo, disse ao Senhor: Fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa. Mas estes, que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 31, com o refrão: Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, em cuja alma não há falsidade. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer, e disse: Eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Todo fiel pode assim invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que irrompa as águas, não poderão atingi-lo jamais. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Sois para mim proteção e refúgio, na minha angústia, minha vez de salvar, envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Aclamação. João 10, versículo 27. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Marcos 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Por acaso este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: Um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, e eu vou fazer apenas 2 apontamentos. Duas indicações aqui para meditação, para melhor meditarmos. A primeira refere-se à primeira leitura, né?
se você tem acompanhado todas as primeiras leituras, não necessariamente ouvindo meus áudios, lógico, né? Eu pressuponho que você esteja fazendo a sua meditação diária, né? Seja pelo material da Deus Conosco dia a dia, ou pelo aplicativo da Canção Nova, Liturgia Diária, ou não importa. Tem o portal do Padre Marcelo Rossi, Padre Reginaldo Manzotti, os sites mesmo, né? Outros aplicativos que passam a liturgia do dia, ou até mesmo você tem aquele referenciado, né? A liturgia diária, que é um livrinho pequenininho com as referências das leituras. Então eu pressuponho que você faça as leituras sempre ou acompanhe as missas diariamente, seja presencialmente ou pela rádio ou TV. Você viu que estamos vendo a história primeiro do profeta Samuel, depois foi o rei Saul. Por que o povo de Israel desejou tanto um rei? Aí o primeiro rei foi rei Saul, mas infelizmente cometeu erros. A graça de Deus foi tirada da casa de Saul. E na sequência a história do rei Davi desde o início, desde quando ele era menino até quando Samuel ungiu o rei a pedido de Deus e a sequência do seu reinado. E nós vamos ver até, se não me engano, sexta-feira ou sábado, que termina toda a história de Davi, até o seu fim derradeiro, né, quando ele morre. Mas por enquanto a gente está verificando assim. Nesses últimos dias verificamos, né, que Absalão, filho do rei Davi, quis usurpar o trono e infelizmente pagou com a vida. O rei Davi chorou a sua morte e reinou mais um tempo, com uma relativa paz. Mas ele cometeu de novo um outro erro, e aí e esse apontamento, né, que é esse erro de Davi, foi não ter perguntado aos profetas, ter pedido permissão ao Todo-Poderoso, Senhor Deus, se ele poderia fazer o recenseamento. É por isso a questão do pecado dele, que o próprio Davi fez e depois reconhece que errou porque Deus o toca. Ei, você está fazendo recenseamento, mas e quem te autorizou? Hoje em dia todo mundo faz recenseamento, manda IBGE, tudo, e ninguém... Né? Aí até parece que Deus não se intromete, né, entre aspas, nos assuntos aqui governamentais, digamos assim. Mas naquela época, como Davi consagrou todo o poderio, o trono, o fato dele estar lá como rei, tudo ao Senhor, então todos os assuntos deveriam passar pelo crivo do Todo-Poderoso. E por conta disso, o profeta Gade é enviado e ele dá 3 opções para o rei Davi, muito difíceis. Digamos, continua sendo o apontamento, mas uma sequência desse ponto que eu estou querendo mostrar, é a justiça de Deus, que se manifesta no reinado de Davi enquanto Davi está lá. E Davi precisa tomar uma decisão difícil. E mesmo que ele tivesse escolhido outras 2 opções cruéis, assim, que levariam o povo à morte, então muitas pessoas que não tinham nada a ver com a decisão do rei Davi morreriam. Né? Porque foi dado 3 opções para que a justiça do Senhor, para que fosse feita uma reparação desse pecado de Davi. Né? Você prefere 3 anos de fome na sua terra, 3 meses de derrota diante dos inimigos ou 3 dias de peste no país? Porque o que aconteceria? O povo iria ser sacrificado. E aí Davi ficou angustiado, pensou, talvez o que levasse menos tempo fosse melhor. Mas o que aconteceu foi que a peste foi tão violenta que boa parte da população morreu. Né? E o próprio Senhor se arrependeu disso, porque viu como, né? Porque assim, a justiça, Deus é tão poderoso, tão rei do universo, que uma determinação dele é capaz de dizimar o planeta inteiro, vamos falar a verdade. Esse é o poder de Deus. É por isso que as pessoas no Antigo Testamento não podiam chegar perto da Arca da Aliança, que morriam. Só teve uma família que conseguiu manter a Arca da Aliança em casa sem que ninguém morresse. Não sei qual foi o motivo, mas a maioria que chegava para tocar ou até para amparar a arca que estava caindo no chão, morriam imediatamente. Então, o poder de Deus era tão grande, não podia se ver, né? Moisés mesmo não pôde ver a face, só deu para ver uma parte da face de Deus, e mesmo assim ele voltou iluminado, porque correu o risco de morrer. Nós estamos em pecado original, né?
Então, é uma forma também. Então, qual que é o apontamento relativo à primeira leitura? Às vezes a gente cobra de Deus, ao Senhor Jesus, muitas coisas. Por que o Senhor não interveio naquele acidente? Por que o Senhor não ajudou naquela hora? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que aconteceu a pandemia? Né? Não chega a ser ainda a pandemia, né? A epidemia aí de coronavírus. Pandemia é quando aí toda a população acaba morrendo por conta de uma doença. E na história, né, ocidental, principalmente, já teve questões de pandemia como peste negra, como gripe espanhola, entre outras coisas, né, que várias regiões do planeta padeceram sobre um vírus. Então, vírus ou bactéria, ou enfim. E aí é a mesma coisa, acontece muitas coisas na nossa vida, a gente coloca a culpa em Deus e fala, onde estava o Senhor? Cuidado, né, quando você colocar isso, porque se você, de repente pode ser uma tragédia, algo que Deus não queria, mas pode ser uma forma de expiar alguma coisa nossa e até de nossos antepassados. Por que não? Por que não? É só você acompanhar as leituras do rei Davi de forma completa. Se você ler na sequência, você vai ver várias situações em que Deus cobrou justiça na linhagem de Davi. E também sobre o poder de Davi em cima do povo de Israel, porque Davi era o representante do povo hebreu, consequentemente o representante de Deus. Então por isso que Deus tinha essa liberdade também de impor a justiça. Com relação ao Evangelho, então o segundo apontamento. Duvidarmos do poder de Jesus. Será que Jesus já está tanto em nossa casa, seja em forma de imagens devocionais, as devoções que fazemos, de repente participamos efetivamente de várias pastorais e aí nosso coração endureceu, né? O próprio padre Manzotti falou algumas poucas vezes agora recentemente dizendo, é duro uma pessoa que está na igreja católica, nós acabamos se acostumando em servir ao Senhor, ao fazer os serviços de Deus e acabamos endurecendo, aquilo vira rotina. Será que chegamos ao ponto de Jesus virar rotina? Não é ter intimidade. Uma coisa é ter intimidade com Jesus, ter amor pleno e confiante em Jesus. E outra coisa é ter ele, a imagem dele é presente nas nossas casas. Ah, estou indo na missa, estou ajudando o padre. Ah, é honra e glória, para a honra e glória de Jesus. Mas não é aquela coisa íntima. Não é uma pessoa que merece cuidado diário, toda hora. Jesus é uma pessoa, Jesus não é uma imagem, Jesus não é apenas o pãozinho branco. É Jesus, você tem que ver, nós temos que vê-lo na sua completude, na sua magnitude. E aí questionamos, mas ele não é o filho do carpinteiro? Mas ele não é carpinteiro? Ah, ele nasceu de Maria, uma mulher qualquer. Aí vem esses questionamentos, né? Então a gente não pode também se colocar, isso é opinião minha, e eu espero que você reflita, não estou pedindo que você tome partido dessa opinião, mas reflita, até que ponto nós estamos questionando também o poderio de Deus que tem a ver com a primeira leitura. Até que ponto estamos questionando, até que ponto estamos passando por cima da autoridade de Jesus em nossas casas, uma vez que você é consagrado a Jesus, uma vez que você consagrou tudo a Jesus, uma vez que você também é consagrado a Nossa Senhora, que Nossa Senhora nos leva a Jesus. Por isso que é o método de consagração, né, de São Luís de Montfort, ele visa primeiro levar a Nossa Senhora, para depois Nossa Senhora nos levar até a Jesus. Tanto é que a terceira semana é sempre dedicada a fazer ladainhas, né, e ter conhecimento de quem é realmente Jesus. E olha que é revelado com o tempo. Por isso que é muito bom fazer a consagração e suas reconsagrações todo ano. Porque além da gente se conhecer, nós mesmos nos conhecermos, nós conhecemos outro detalhe de Nossa Senhora, se ela, né, se for da misericórdia e graça de Deus, é revelado, e depois também é revelado para nós algum aspecto de Jesus que nós podemos estar trazendo para nossas vidas, para termos mais intimidade com Ele. E aí o que acontece? Nesse lugar, que era a região onde ele morava, ele pregava, então ele tinha o domínio da palavra, o Espírito Santo estava com ele, mas as pessoas olhavam, mas ele é o filho do carpinteiro, nós vemos ele crescer, nós vemos suas irmãs crescerem, primos e primas, conhecemos a mãe dele que mal fala, mal abre a boca. De repente, aqui vai um lado maldoso, né? Ai, aquela boba da Maria. Nossa Senhora não era boba, ela era só quieta. Aliás, detalhe, tá? Aquela pessoa que você acha muito bobinha, na realidade, ela é muito sábia. Ela só não está querendo confrontar você porque ela é educada. Eu conheço pessoas que são tratadas como se fossem, desculpa falar o termo, retardadas, bobocas. Por quê?
porque não vão entrar na malícia do que o outro está falando. Ficam magoadas e sentidas. Eu conheço uma pessoa assim, uma pessoa muito inteligente, inclusive. Só que ela, na hora, é educada. Claro que depois ela fica ressentida, mas ela é tratada como se fosse uma pessoa retardada. Ai, uma boboca. Será que as pessoas na época também não tratavam Nossa Senhora assim? Uma falta de senso, uma desligada, uma sem noção? Por quê? Porque as outras tinham malícia? Será que... Aí que tá. Será que às vezes colocamos Jesus, Senhor Jesus, seu poderio, tudo que Ele é, dentro de uma realidade maliciosa, de uma visão deturpada das coisas de Deus? Porque de repente são pessoas que têm uma visão muito boa para as coisas do mundo, mas são pessoas míopes e cegas para as coisas do Senhor, as coisas do divino. Então fica aqui a reflexão para esta quarta-feira. Desejo a todos uma ótima semana, uma ótima quarta. Fiquem na paz de Jesus Cristo, no seu sagrado coração.